Esse vídeo é o vídeo mais importante da minha vida até agora. Quero fazer um pedido muito importante a vocês. Preciso que prestem atenção a cada palavra dita aqui e compartilhem com o máximo de pessoas possível. Todos precisam ter acesso a informações verdadeiras. Aqui está a chave inicial, o ponto de partida, de quando Paulo decide executar seu plano diabólico contra nós, para que eu perdesse a custódia do meu filho e fosse deportada ao Brasil. Antes da minha prisão, já havíamos tido problema com a polícia. Porque éramos criminosos, mas porque Paulo enviou policiais da cidade de Sunny Isles para nos intimidar, com a desculpa de obter informações sobre o meu filho. Mas existem outras formas de saber disto, como uma simples ligação para mim, a mãe de Giovanni, perguntando por ele. Seria o natural. Do dia 7 de março do ano de 2025, acordamos por volta de 6h15 da manhã, com 10 policiais esmurrando, berrando a nossa porta com brutalidade desproporcional, comandados pelo detetive David Kenneth. Não de forma natural, mas chutes, murros e berros em nossa porta. Parecia um assalto, não parecia uma ação policial, mas um bando de marginais em uma ação criminosa. Por que colocaram uma família em um estado de terror? As autoridades entraram em nossa casa de forma brutal, apontando luz de LED extremamente brilhante nos olhos do meu marido, sem saber ou informar o que estariam fazendo em nossa casa. Fomos expulsos da nossa própria residência, arrancados para fora com brutalidade. Fomos algemados, colocados com a face na parede, humilhados, sem nos apresentar qualquer documento. 2 horas depois, soubemos que havia um mandato mostrado pelo detetive mal intencionado, agressivo e covarde. Fiz uma pergunta ao detetive Kenneth. Meu ex-companheiro Paulo Zampoli tem participação nisto? Ele me olhou e respondeu com um não, que não convenceria sequer uma criança. Ele não esperava pela pergunta. Ele não se preparou para isso, pois ele declarou para um report que eu havia feito essa pergunta e ele não havia respondido nada. Como sabemos, a mentira sempre aparece. Ele claramente tentou imputar uma ação desproporcional como imparcial. Fomos fotografados no corredor, deixaram ali por mais de 2 horas, na verdade. Estávamos ainda com nossos pijamas, expostos aos nossos vizinhos que iniciavam seus dias normais pela manhã. A porta da nossa casa completamente escancarada, como se fossem de outras delegacias, como se estivessem checando se o serviço anterior havia sido bem executado. Andavam pela casa, riam, admiravam a vista da varanda e fizeram da nossa casa uma cena de crime. Detalhe importante, toda a operação foi realizada sem a nossa presença dentro de casa. Maltrataram nossos pets, levando todos ao nível máximo de estresse. Confinaram nossos 5 cachorros dentro de um banheiro por horas. Após mais de 2 horas de termos sido algemados e mantidos fora da nossa própria residência, pudemos entrar em casa novamente e presenciarmos todos os nossos objetos revirados. Pegaram todos os computadores de casa, itens pessoais, uma ação totalmente desproporcional às alegações, com um único objetivo: criar um caso, criar uma narrativa que desse a oportunidade de destruir o negócio do João. Minha credibilidade em me colocar em uma situação delicada quanto à guarda do meu filho. Reviraram tudo que puderam, pegaram todos os aparelhos que haviam em casa, inclusive o meu celular pessoal. Eu não forneci minha senha por livre e espontânea vontade, mas como eu precisava falar com meu filho, a policial usou de chantagem emocional, falando o seguinte: eu deixo você falar com seu filho, porém, você terá que dar o acesso ao seu telefone. No caso, minha senha. Foi isto que a policial fez comigo. Acabei fornecendo acesso ao meu telefone, sob pressão psicológica e medo, influenciada pelo terror causado devido à invasão em nossa residência em Miami. A partir desse telefone, as autoridades acessaram todas as imagens, toda a minha intimidade e privacidade foi invadida ali. E tudo isto foi usado como suposta prova contra nós. As fotos foram usadas sem critério, sem saber onde haviam sido tiradas. Tudo virou evidência. Até os meus medicamentos de uso regular foram recolhidos. O telefone tinha milhares de fotos e vídeos que serviam para publicação. Imagens montadas, imagens de cunho comercial, tanto para as clínicas no Brasil, quanto a escola e o spa. Materiais fotográficos de vários países, conferências internacionais, palestras e cursos viraram o assunto do spa e da escola. Quando tivemos acesso às evidências, meses depois, pudemos observar a manobra para descontextualizar a situação e como eles criaram uma narrativa criminal a partir disso. Minha posição é de esposa do João Araújo e também auxiliava na entrega de mobílias, na orientação das agendas e das tratativas com a diretora médica Romy Fontoura. Não tinha qualquer participação societária ou oficial, como quem trabalhasse no local.
fazia parte digital. A partir disto, criaram uma narrativa, como se estivéssemos exercendo medicina ilegal, como se o spa fosse, na verdade, uma clínica clandestina. Nunca comprovaram absolutamente nada. O spa e o MBA permaneceram abertos sem qualquer problema. Porém, a vontade e o sonho de continuar realizando um trabalho de excelência acabou completamente. Criaram uma narrativa absurda e mentirosa e eu atendia pacientes. Como? Qual paciente? Nada foi demonstrado, mas mesmo sem poder me defender, fui acusada. E a promotora do caso queria me colocar em uma prisão estadual, o que foi negado pela juíza, pois em alto e bom som disse, ela não representa qualquer perigo. Mesmo assim, a mesma promotora não se cansava de tentar me prender, sem demonstrar qualquer evidência. Esse telefone era um telefone para a criação de conteúdo, com objetivo institucional. Eles pegaram imagens totalmente aleatórias, sem nenhuma comprovação de onde ou como essas imagens haviam sido feitas. Descontextualizaram tudo para criar a narrativa perfeita, ou seja, criaram evidências a partir de imagens fora do seu contexto original. Após a apreensão, o telefone desapareceu de Miami. A promotora do caso demorou de 7 de março ao dia 29 de agosto para apresentar alguma evidência, mas antes já queria me tirar do ICE e me jogar em uma prisão estadual. A missão foi dada e tinha que ser cumprida, pois a reputação da Casa Branca poderia estar em xeque. E mesmo sem demonstrar evidências, precisaram me prender. E a alegação foi que supostamente eu teria exercido medicina ilegal. O detetive Kenneth, que foi detetive que comandou a operação, estava presente quando uma policial sacou uma arma e apontou para minha cabeça, dentro da minha própria casa, só porque eu estava com o telefone na mão. Aos berros mandava que eu largasse o telefone. Não estava com uma arma em mãos, drogas ou qualquer outra coisa ilícita e ilegal. Mas para eles, meu celular poderia ser uma arma que desmontaria todos os planos de Paulo contra nós. Por quê? Comprovaria que todas as alegações feitas eram falsas. Foi assustador. Fizeram todas as solicitações a partir de sites públicos. Não haveria como esconder absolutamente nada. Totalmente público. O que destrói justamente a narrativa de fraude. Pensem comigo. Pessoas que praticam coisas ilegais fazem de tudo para manter escondidas. Fraudes são apresentadas ao público. Então, de forma totalmente descontextualizada, eles pegaram tudo isso e apresentaram como evidência. Fomos humilhados. Fotografaram-nos com roupas laranjas quando fomos presos em 23 de junho, como se dois criminosos nos expuseram na mídia e vimos que alguns jornalistas não eram identificados. Não havia um responsável pela descrição da matéria, como se fosse matéria paga. Posso imaginar o sofrimento do meu filho ao ver essa cena, pois o Paulo Zampoli fez questão de divulgar para me tornar uma criminosa fraudulenta, que ficaram ainda mais evidentes para nós ao passar dos meses. E quais eram esses objetivos? Eles queriam ganhar tempo, confundir com excesso de evidências irrelevantes, nos manter separados, não nos deixar à vontade para trabalharmos e mantermos nossos recursos com os quais pagávamos os advogados para a custódia do Giovanni, para não continuarmos com o processo contra o Paulo, também mantendo presa e me apresentando como louca, com um problema para a sociedade e tirando o meu filho de mim. Tornaria mais viável isso acontecer? Chama atenção novamente para esta ação. Durante o momento em que estávamos com nossos rostos na parede, um grupo de policiais entrou com pedido de busca e apreensão sem nossa presença, o que é um completo absurdo por si só. Se quisessem nos incriminar ainda mais, poderiam facilmente forjar qualquer tipo de crime, colocando 1 quilo de qualquer droga ou qualquer outra coisa ilegal. Não teríamos como nos defender. Estávamos completamente vulneráveis a qualquer ação maligna, proposital. Depois disso, seguiram para a clínica. Tiraram nossas algemas, informaram-nos que a prefeitura confiscou o dinheiro da empresa. Forjaram as nossas credenciais como se eu exercesse medicina, conspiração e fraude. Disseram que o spa era sujo, que não tinha nenhum tipo de estrutura para seu funcionamento. Tudo foi orquestrado com a maior maestria, com um único objetivo. A partir daí, nunca nos devolveram nada. Meu telefone, levaram todos os computadores do spa. Mexeram nos acessos e apreenderam tudo o que puderam. Nunca nos foi devolvido nada. Até hoje, foram milhares e milhares de dólares levados em aparelho do spa. Somente um aparelho que eles subtraíram custa, em média, mais de 350 mil dólares. Detalhe, estava descrito no pedido de busca e apreensão. O nome específico do aparelho? Fotona, que era um aparelho apresentado por mim na época na mídia digital. Incomodou muito
Paulo Zamponi começou a criticar minha aparência pessoal. O aparelho tinha FDA aprovado. Foi transportado em um reboque sem os cuidados técnicos adequados, que poderia danificá-lo. Um aparelho que jamais poderia ter sido manuseado dessa maneira, devido aos cristais contidos nele, a sua fragilidade e valor. Entre os produtos que eles encontraram, o Avalon, que era da linha Coro Pharma, produtos utilizados no curso do dia 25 de fevereiro de 2025, que eram produtos enviados e trazidos pela própria farmacêutica Coro. Os produtos estavam lá e foram trazidos para serem utilizados em cadáver fresco, nos treinamentos dos médicos, que a empresa Coro tinha aprovação dos órgãos sanitários. O vídeo que eu apareço com a máquina de laser fotona era totalmente institucional, para propaganda no Instagram. E também quando um conhecido se passava como modelo para aplicação de toxina botulínica. Tudo supostamente virou Amanda executando tratamento médico, exercício ilegal de profissão, fraude. Tudo foi feito com objetivos claros para a sociedade, tirando o meu filho de mim. Tornaria mais viável isso acontecer. O SPA tinha muita estrutura física e profissional. Nurse, practitioner, physician assistant e diretor médico. Tudo regulamentado, licenciado pelo Departamento de Saúde da Flórida. Todas as licenças para construção. Tudo foi inspecionado pelas autoridades, porém criaram uma série de arbitrariedades que vem durando mais de um ano, que geraram um prejuízo gigantesco em todas as áreas das nossas vidas. Onde a maior delas, com certeza, foi a retirada do meu filho de mim. Prejuízos emocionais, talvez irreparáveis, em mim, no meu filho e no João. Prejuízos financeiros, identidade. Me deportaram, nos expuseram na mídia. Fomos notícia nos Estados Unidos e no mundo inteiro. De uma forma extremamente injusta, ilegal e imoral. Os produtos apreendidos foram classificados como contrabando. Mas, na verdade, faziam parte do material profissional do João, que treinava médicos em toda a América Latina. Sempre enviado por seus fabricantes. Como os próprios fabricantes poderiam contrabandeá-los para o SPA, se eram eles que os forneciam. Como o caso dos produtos utilizados no curso de 25 de fevereiro de 2025. Eu tenho plena consciência do que me aconteceu. Consegui encontrar a localização do meu celular através do Find My iPhone, no endereço do Paulo Zamponi. Como o meu telefone saiu das minhas mãos e foi parar nas mãos dele. E aonde está sendo questionado sobre isto? Até o momento, o Departamento de Polícia da cidade de Aventura não se pronunciou de forma oficial e responsável. Alguma mídia sério investigou algo antes de publicarem a matéria? Foram atrás dos fatos? Alguém noticiou a verdade? Cadê o prefeito da cidade de Aventura? Inclusive, era um dos clientes do SPA, que o mesmo o inaugurou com toda a sua equipe, que supostamente é o chefe de polícia de Aventura. Outra pergunta que faço é: como a promotora é citada por Paulo Zamponi nos e-mails? Qual era o tema? Me manter o máximo de tempo na cadeia? Como descrito em um e-mail de Paulo. E a pergunta mais importante de todas: onde está meu celular agora? Porque a promotora do caso se comunicava com Paulo Zamponi através de e-mails. Como descobrimos que foi Paulo que prestou queixa contra o SPA, alegando que era um SPA imundo, como um lugar de altíssimo nível, inclusive agregou valor à prefeitura de Aventura? Como um investimento de mais de 3 milhões de dólares poderia ser classificado como clandestino? Por que Paulo Zamponi citou o nome da promotora? Qual é a ligação entre eles? E por que, coincidentemente, meu telefone caiu nas mãos dele? Onde está a resposta da polícia de Aventura? Qual é a credibilidade desse telefone após manipulado por terceiros? Quem fez sua perícia? Como confiar nessa perícia? Isto só reafirma o quanto essa prova é impura e deve ser eliminada. Não sabemos por onde meu telefone andou, por quantas mãos ele passou, quem o utilizou. Até onde vai o poder e a influência de um membro do governo? Isto tem um único nome: prevaricação. Ele simplesmente utilizou todo o poder da Casa Branca para cometer abuso de poder e desvio de provas. Isso é crime. Influenciando a promotoria e a polícia de Aventura para obter a minha prisão, retirar meu filho de mim e acabar com o negócio do meu marido. Induziram a opinião pública fazendo declarações negativas. O João tem uma história digna, diversos diplomas legítimos no nosso país de origem. São inúmeros detalhes a se levar em conta aqui. Estamos diante de um escândalo de corrupção de mais alto nível. A promotora tem que se posicionar sobre as alegações sobre mim. E porque até o momento me coloca como fugitiva, procurada na Flórida sem eu ter tido a oportunidade de defesa, como fugitiva se eles me deportaram. Todas as vezes era uma desculpa diferente para a promotora não comparecer. Um dia contraí uma alergia, no outro dia estava sem computador, no outro dia outra desculpa.
Sabe por quê? Porque não há evidência, busta alguma. Como ela quis me tirar do ICE e me colocar em uma delegacia de polícia estadual da Flórida, alegando que eu era um perigo para a sociedade americana. Coincidentemente, no dia seguinte, a matéria totalmente destruída e paga por Paulo, nossa foto com a roupa laranja já havia sido distribuída para vários conhecidos, para justificar que éramos, de fato, dois criminosos. Mesmo assim, ele não conseguiu o que queria. Como um detetive com uma expressão de raiva invade a nossa casa, como se estivesse realizando uma operação legítima. Todos agiram com base em uma única certeza: impunidade. Paulo utilizou do seu poder e influência para persuadir pessoas para obter o que ele queria. E a todas as pessoas que ele enganou. Os demais envolvidos, no caso, também devem se explicar. O chefe da polícia de aventura, Xavier, o detetive David Kennedy, que autorizou a policial a apontar uma arma para minha cabeça, isso é um escândalo para o estado da Flórida. Isso é um escândalo para toda a América. Como essa nação espera que um imigrante com green card investe nesse país, sendo tratado como marginais a todo momento? Raciocina comigo, se até o prefeito da cidade era cliente do spa, como poderia atuar de forma ilegal? Pessoas importantes e autoridades frequentavam o local. O spa possuía todas as licenças para seu pleno funcionamento. Os órgãos competentes de saúde nunca o notificou antes, o que é natural quando há alguma irregularidade. Além disso, se é estipulado um prazo em uma situação normal para que o estabelecimento ou corrigisse a operação, caso houvesse irregularidades, que não foi feito. O que fizeram sim foi totalmente irregular. Isto ficou cada vez mais claro. Pegaram uma foto do João fazendo o curso do Fotona em Dallas, fora do estado da Flórida. Isto foi usado na primeira página do nosso pedido de prisão, como se ele estivesse exercendo na Flórida. E tudo supostamente era a pulseira dele, supostamente era o relógio dele. Vergonha é a palavra que cabe aqui. Nenhum cliente reclamou do spa ou dos procedimentos realizados ali. Como pode o detetive Kennedy sair buscando supostas vítimas nossas, oferecendo vantagens financeiras para que pessoas falassem contra o spa, intimando clientes do spa, ameaçando-os a tirar seus green cards e prendê-los, se não fosse depor contra o spa? Pessoas, inclusive, que ele entrevistou, tiveram a capacidade de um mês depois irem ao aniversário do João, como se nada tivesse acontecido, e continuaram procurando o spa para serem atendidas. Que spa bagunçado é este? Que spa sujo é este? Que tantas pessoas importantes buscaram atendimento? Alguém precisa me explicar. Utilizaram isto como acusação para destruírem com a minha reputação e a do João. O objetivo era repassar mais de 30 anos de experiência em procedimentos minimamente invasivos. Mas como alguém nem habilitado era, poderia palestrar na ONU. E além disso, ele era treinador de médicos internacionalmente, embaixador de programas médicos da Coreia do Sul, embaixador da Renvix na Suíça. O que ele tinha em Miami era um spa, nunca foi clínica. Também tinha uma escola, a Miami Beauty Academy, que atuava como escola de aperfeiçoamento. Ela não fornecia nenhum tipo de certificado para que autorizasse alguém a iniciar procedimentos. Todos já eram portadores de certificado para a realização. Ela não autorizava ninguém a fazer procedimentos. Quem fazia a escola já tinha autorização para os procedimentos. Teriam que comprovar que já eram cirurgiões plásticos ou que obtinham qualquer outra especialidade exigida. Iam para o MBA para se atualizarem. Eram oferecidas aulas teóricas com muita excelência. O spa tinha contratos junto ao Mark Institute. Contratos de parceria de milhares de dólares em curso, com mais de 30 alunos de diversas partes do mundo, onde realizavam suas simulações práticas. Como eles alegaram que os cursos eram de quinta categoria, eles amedrontaram todo mundo. O Mark Institute desapareceu, cortou o contato com João. Eles coagiram pessoas, começaram a punir quem trabalhasse com o spa. Olha a inteligência do detetive, que chegou ao ponto de descer no centro de cadáveres frescos para buscar pacientes vivos em um centro de cadáveres, esperando encontrar pacientes que supostamente João pudesse ter atendido. Tudo não passou de uma construção orquestrada por Paulo. Nós já sabíamos disso no momento em que invadiram a nossa casa. Quem mais teria tal interesse em nos destruir? Não foi uma denúncia anônima, foi uma denúncia preparada durante meses. Meu advogado, na época, expressou este absurdo e disse: como te prenderam sem você ter nada a ver com o spa? Por que eu não tinha nada a ver com o caso? Não era funcionária e não recebia
Foi totalmente pessoal. Foi tudo uma mentira. Fizeram uma cena digna de um filme de Hollywood. Fui stalkeada por Paulo no Instagram e até hoje sou. E quando ele soube que havíamos nos casado, ele surtou. Quando ele soube que o João palestrava na ONU, instituição que ele se julga proprietário, embaixador sem ser, foi a gota d'água para ele. Um verdadeiro tiro de misericórdia. Ficou possesso, extremamente aborrecido comigo. O que mais ele faria depois? Foi óbvio o que aconteceu ali. Ele veio para cima de mim. Ele queria que eu me submetesse a ele de alguma maneira. Que eu abandonasse o João e colocando toda a culpa nele. Vou fazer uma analogia para que vocês entendam a cena. Imagina você estar em uma rua na qual você presencia uma ocorrência do nada, surgem luzes, aparecem 200 carros de polícia, com muito barulho e agitação. Foi isso que aconteceu ali. Tudo isso construído para sustentar uma narrativa de quem éramos dois criminosos, onde está a mulher que supostamente ficou deficiente. Apresentem provas. Tudo era apresentado para as instituições competentes. Impostos pagos. Tudo era declarado legalmente. O pagamento da doutora Romy Fontoura recebeu por este período mais de $36 mil para orientar o João sobre todo o funcionamento do spa. Ela era a diretora médica do spa. O João tinha toda a equipe, as enfermeiras e os médicos, para receitar algum medicamento, se necessário. E foi alegado que eram emitidas receitas adulteradas de forma clandestinas. Em nenhum momento o Departamento de Saúde da Flórida enviou algo direcionado ao spa. Nenhuma notificação, aviso, nada. Por quê? Iniciar uma investigação sem a presença de uma equipe responsável pela saúde. Por que enviar uma equipe de rombos financeiros, de crimes financeiros? Todos os impostos estavam devidamente pagos. Nos imputaram uma fraude, um crime de primeiro grau, para nos empurrar a uma prisão. Não havia a quem recorrermos. A prefeitura estavam envolvidos no caso. A polícia também estavam. A promotoria também envolvida. Fomos colocados em uma situação em que somente Deus poderia reverter. E ainda estamos esperando por ele, porque o nome da promotora é citado. Nós temos documentos comprovatórios de que o nome da promotora é citado nos e-mails do Paulo. Qual a ligação entre eles? Por que ficou claro para nós que esta situação foi arquitetada antes do ICE? Não começou no ICE. Onde está meu celular? Onde estão os materiais apreendidos? Onde estão os $350 mil e o aparelho Fotona? Centenas de caixas de produtos de laboratórios que seriam utilizados em cadáveres frescos no Instituto Mark. É muita injustiça em um único caso. Onde estão os pacientes deformados? Pacientes com necrose, maltratados? Pasmem. A notícia paga pelo Paulo, ele disse: este homem nem é médico. Se referindo ao João, meu marido. Tem mais de 30 anos de carreira, sendo muito respeitado como cirurgião do Brasil e no mundo. Atendeu mais de 8 mil pacientes. Obteve licença de Physician Assistant em Porto Rico e estava iniciando seu processo de transferência para a Flórida. Um palestrante e treinador internacional que, mesmo assim, foi chamado por Paulo em uma entrevista na Itália de médico veterinário para tentar diminuir suas competências. Isto por si só já demonstrando em palavras sua vontade de destruir o currículo e a reputação do João. Além do meu casamento e meu relacionamento com meu filho, não parou por aí. Continua nos bastidores e em reportagens recentes, buscando denegrir completamente nossa imagem. Como uma vítima RR sobre influência do detetive Kennedy, teve a capacidade de dizer o seguinte: se eu soubesse que o João não era médico, não teria procurado atendimento no spa. Mas essa mesma cidadã, tempos depois, 30 dias exatos, voltou para ser atendida. Porém, em gravação, ele fala claramente que a formação dele foi realizada no Brasil. Por que a insistência em prejudicar a imagem dele? Só porque ele não tinha ainda sua licença na Flórida? Ele ainda é. E os anos de estudo no Brasil e no mundo? E seus diplomas? Nada disso conta? Faço outra pergunta que cabe muito bem aqui. Diante de tanto julgamento, suponham que se vocês estivessem viajando em um avião dentro dos Estados Unidos e vocês passassem mal nesse voo, a comissária de bordo perguntasse se algum médico no voo, se o João estivesse nesse voo, fosse o único com uma carreira médica, ele iria negar atendimento? Os responsáveis pelo voo iriam rejeitar ajuda? Vocês rejeitariam serem atendidos por ele?
pelo fato do João não possuir uma licença válida dentro do território americano, não o desclassifica como médico no Brasil e no mundo. Como pode um spa de 3 milhões de dólares, com todas as licenças, como no mandato de busca e apreensão, puderam pedir para apreender um aparelho com nome específico? Apreendam o aparelho Fotona. Sabem por quê? Porque eu fazia propaganda desse aparelho. Foi tudo muito sujo, além de uma questão pessoal. Esta é uma questão administrativa e de política irregular e corrupção. E ainda estão tentando prender o João, com acusações que levam 76 anos de cadeia. Se formos levar em consideração tudo o que consta nesses documentos fraudulentos, eu passei a ter nojo desse sistema. Nojo. Além de todo o nosso sofrimento, ainda fomos enganados por advogados. Levaram cerca de 250 mil dólares, nos prejudicando ainda mais. A prefeitura de Aventura confiscou 100% do nosso dinheiro, nos deixando sem qualquer quantia, para que pudéssemos manter um mínimo de dignidade, sem nenhuma prova apresentada para essa operação. Inclusive o Bank of America e a juíza do caso demonstraram em documentos que não havia qualquer movimentação que fosse compatível com a fraude. Esta é só parte de todo este processo, o qual ainda não obtivemos respostas. Peço ajuda a vocês que acreditam em mim, que espalhem essas informações contidas nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que esta cobrança chegue ao seu lugar de destino. Tudo isso não pode mais ficar sem respostas. Agradeço a paciência de vocês, cidadãos de bem deste país, que ainda sustentam o sonho americano, que chegam lá para investir em seu tempo, dinheiro, energia e seu sangue. Obrigada por chegar até o final desse vídeo e a todos vocês que se interessaram pela verdade. Contem sempre com a minha transparência sobre tudo. Que Deus realmente possa abençoar a América e os livros de toda essa corrupção.